Existe uma classificação de interesse didático e essa classificação é aonde a gente percebe a questão da depressão e da ansiedade. Essa classificação ela é feita baseada nas ações aparentes que essas drogas causam no sistema nervoso central. Vão existir as drogas depressoras da atividade mental, as drogas estimulantes da atividade mental e as drogas perturbadoras da atividade mental. Então, essas são as três grandes áreas didáticas que definem. Eu vou dar exemplos para vocês. Drogas depressoras. A maior droga depressora que existe e que é responsável por quase 35% das mortes atuais no mundo hoje em dia é o álcool. Depois vem os barbitúricos, os benzodiazepínicos e os opioides. Temos também os solventes ou inalantes. Essas drogas são depressoras. Lá no meu curso eu explico direitinho sobre tudo isso. Essas são depressoras. Agora, as estimulantes, quais são? Tabaco, cigarro, né? Cafeína, anfetamina. Quem não sabe o que são anfetaminas, são aquelas drogas antigas que as pessoas utilizavam para tirar fome, para fazer dieta, né? A cocaína, o crack, a merla, que é um tipo de crack pastoso, o oxi, que também é um tipo de crack, tá? Essas são as estimulantes. Temos também as drogas perturbadoras. Quais são as drogas perturbadoras? Maconha, LSD, êxtase, os anticolinérgicos, que são os chás, e os esteroides anabolizantes. O álcool, ele é extremamente depressivo. Então, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos de como funciona esse álcool dentro do sistema nervoso central. Então vamos lá, o que é o álcool? O álcool etílico é um produto da fermentação de carboidratos presente em vegetais, como cana-de-açúcar, uva e cevada. Os efeitos do álcool eles estão relacionados com a quantidade da substância no sangue, variando conforme o tipo de bebida que a pessoa ingere, a velocidade do consumo, a presença de alimentos no estômago e as possíveis alterações no metabolismo da droga por diferentes condições, como por exemplo na insuficiência hepática. Então, tudo isso vai depender de como o álcool vai agir no seu corpo, né? Vai depender de tudo isso. Vai depender da sua condição física, vai depender do ambiente que você está utilizando a droga e vai depender do tipo de droga que você está usando. No caso do alcoolista, a condição física é muito levada a sério, muito a sério mesmo. Pode reparar que o alcoolista, por exemplo, ele demora muito tempo para parar de usar álcool, ele chega à conclusão que ele precisa parar só depois que ele já tem 20, 30 anos que ele está bebendo, contrário de quem usa crack. Por exemplo, quem usa crack, 3, 4 anos, 5 anos no máximo, ele já chega à conclusão que ele tem que parar, né? Agora o álcool não. Só que enquanto ele está utilizando o álcool, ele estraga com todo o corpo dele. Todo, principalmente o fígado, os rins, o estômago, o coração. E aí o que acontece quando a pessoa bebe, quando a pessoa fica bêbada e por que isso traz para o lado depressivo? Ocorrem desinibição do comportamento, ocorre diminuição da crítica, ocorre hilaridade e labilidade. O que é isso? A pessoa ri e chora por motivos pouco significativos, ocorre uma fala pastosa, reflexos lentos, prejuízo na capacidade de raciocínio e de concentração. Pode acontecer de ter náuseas, vômitos, visão dupla, que a gente chama de diplopia, e pode chegar a ter convulsões, hipotermia, coma ou morte. Então, o que acontece com todo sujeito que utiliza álcool? Quando ele começa a utilizar o álcool, vai ocorrer uma desinibição do comportamento, então vai aumentar um pouquinho, né? Ele vai ficar todo estimulado. Daí a pouco, quando a crítica dele, julgamento e crítica começa a diminuir, ele vai baixando, vai baixando. Aí ele começa a ficar com fala pastosa, começa a rir, a chorar por qualquer coisa, tal. Ele já entrou num processo depressivo. Tá? E é por isso que o álcool é extremamente depressivo. Se você parar para observar o comportamento de todo alcoolista,
ele é depressivo, muito depressivo. O contrário acontece nas drogas estimulantes, que é uma droga que leva à ansiedade. E aí assim, por que a gente fala que é depressivo? A gente fala que é depressivo porque é depressivo de fato. O sujeito quando usa só álcool, ele é um sujeito depressivo. Ele vive assim. E o sujeito quando ele é um sujeito que usa cocaína, crack, ele é um sujeito ansioso. Acontece que a ansiedade e a depressão são da mesma família. Então, quando você está colocando essa substância dentro do seu sistema nervoso central, você coloca álcool, coloca cocaína, vamos dar esses dois exemplos básicos. Você aumenta o seu nível de dopamina, que é o hormônio do prazer, você aumenta de uma forma artificial. E depois que você para de usar tanto o álcool quanto a cocaína, ele vai voltar. Na hora que ele começa a voltar, ou você entra numa ansiedade ou você entra numa depressão, dependendo da droga que você usa. É por aí. Porque o pulo do gato está no sistema dopaminérgico, sistema neurológico, tá? E o sistema de recompensa. Então, eu falei aqui do álcool, né? Que é depressivo, mas nós temos agora a ansiedade. A ansiedade, ela vem, a ansiedade artificial, através de droga, ela vem das drogas estimulantes, por exemplo, a cocaína. Então vamos lá, o que é a cocaína? É uma substância extraída das folhas de coca. O pó normalmente é inalado, né, cheirado ou injetado. A ação da cocaína no cérebro provoca a sensação de alerta, diferente do álcool. O álcool deprime, rebaixa. A cocaína traz a sensação de alerta, faz com que as pessoas se sintam cheias de energia, sensação de euforia, de poder, estado de excitação, hiperatividade, insônia, falta de apetite, perda da sensação de cansaço, necessidade de isolamento, ansiedade e pânico, tá? Pronto, isso tudo é ansiedade.